Bom dia a todos, vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje, como você já sabe, a gente está estudando aqui o nosso tema é a carta aos Efésios, a carta para mim e para você, a carta para os seus descendentes, acaso Cristo não volte até lá. Eu espero que você esteja bem. Eu sempre digo, acaso você não esteja bem, a gente faz uma breve oração aqui no final das nossas lições, para que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a direção, as tomadas de decisões da nossa vida, né? Para que a gente não saia de casa sem entregar a nossa vida a Cristo, sem dedicar um pouco, né, do nosso tempo para Jesus aqui, que é benefício para todos, né? Benefício para você, benefício para os outros, como vem trazendo a lição aqui, né? Tanto benefícios, né? Tanto na vertical como na horizontal. O que a gente pode extrair hoje aqui do texto bíblico? Como eu posso trazer para a minha vida hoje? Como você pode levar para a sua vida o que vamos aprender aqui hoje? Estamos mergulhando em águas mais profundas, se alimentando dia a dia do maná de Deus, de cada porção que Deus tem dado para mim e para você. Que Deus nos fortaleça e que Deus nos abençoe. Hoje, na parte de quinta-feira, dia 27 de julho, vem trazendo a igreja um templo santo. Vamos lá, o que significa isso? A igreja um templo santo. Como é que a gente pode definir? Pega aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Como é que a gente pode definir aqui em duas etapas. Do capítulo 1 de Efésios, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, aqui Deus chama, aqui é um chamado pessoal com Cristo. Ensina que vivemos em união com Cristo. Cristo nos chama à união. Cristo derruba as barreiras entre judeus e gentios, porque os gentios não participavam dos cultos, porque não era circuncidado. E agora Cristo ele quebra essa barreira. O apóstolo Paulo vem trazendo essa lição tanto para judeus, cristãos, como para gentios que estavam entrando, né, que aceitaram a mensagem do Evangelho, quebrando. Deus quebra essa barreira. O que nos une é Cristo. Se hoje você está aqui e eu estou aqui falando de Cristo, o que nos une é Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou de um estado, você deve ser de outro estado, e o seu amigo deve ser de outro estado. E assim a gente se reúne. Por que a gente se reúne nas igrejas? Por que a gente se reúne ou em casa ou pequeno grupo? Por quê? Quem nos une? Por que a gente está nessas reuniões? O que une você a estar lá na igreja? É Cristo, porque Cristo ele traz a unidade, independente de cor, independente da raça, independente do estado que você mora, não importa. Eu sei que existem algumas barreiras entre pessoas de diversos, né? Às vezes a pessoa de um estado ela é de um jeito, aí o meu estado é de outro. Mas Cristo nos ensina a quebrar essas barreiras. Por quê? Porque Cristo, ele nos une. O que une uma pessoa brasileira? Vou dar um exemplo. A gente está aqui, eu moro aqui na Irlanda. E tem vários brasileiros que são de outros estados. O que faz eu sair da minha casa para ir
para um templo, para uma igreja, o que faz o outro sair da casa dele para ir para o templo, o que faz o outro sair da casa dele para ir ao templo. O que faz isso? É Cristo. Se não for isso, eu não sei o que é. Não sei se você está indo passear, se está indo esparecer a cabeça. Eu espero que não seja isso. Isso é importante. A comunhão com os irmãos, né? Ali, as conversas ali, sim, isso é importante. Mas o, o, o centro é Cristo. A gente está indo lá para Cristo. Por quê? Porque se você for por mim e se eu for por outra pessoa, a gente se decepciona. A gente é falho. Se você olhar para mim, para os meus erros, você não vai mais para a igreja. Se eu olhar os seus erros, eu também não vou mais para a igreja. Mas aqui, Cristo ele quebra essas barreiras. Cristo vem quebrando tantas barreiras. Então a gente é a unidade em Cristo. Cristo ele é o líder. Eu sempre digo, quando tem alguma coisa errada dentro da igreja ou fora da igreja, Cristo ele age, ele conserta as coisas. Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é preciosa para Deus. E Deus não quer que a gente dirige a igreja de modo errado. Então, a gente pode separar aqui o capítulo 2 de Efésios em duas partes. Primeiro, a união, que Jesus ele quebra essa barreira entre judeus e gentios. Ele quebra essa barreira tanto para mim quanto para você, que somos de estados diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes. Ele quebra isso e agora a gente se reúne por Cristo para fortalecer a nossa fé. E a outra, e do capítulo 11 ao versículo 22, ensina que vivemos em solidariedade com os outros, da parte da igreja. Então, primeiro, Cristo quebra essa barreira entre judeus e gentios. Ele quebra isso porque os gentios não participavam dos cultos, né, dali dos judeus, porque não eram circuncidados e tinha todo um ritual, mas agora não. E segundo, agora a gente, Cristo quebra essa barreira entre eu e você. Ele quebra isso. Efésios, deixa eu ler para você aqui. Efésios capítulo 2, versículo de... Eu não vou ler tudo, mas você pode ler o capítulo 2 aí. Em cada verso você vai se surpreender com as maravilhas que Deus tem aqui nessa porção aqui de alimento espiritual que Deus tem. Eu vou ler aqui só 3 versículos, Efésios capítulo 2, versículo 19. Versículo 19 não, desculpa. Do 19 ao 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do céu, concidadãos santos e sois da família de Deus. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Verso 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E a lição vem trazendo aqui também que o nosso templo aqui, né, como disse aqui, né, a igreja é um templo santo. Eu e você somos santos. Deixa eu explicar para você aqui. Não é que a gente não erra, não é que eu e você não pecamos. Essa palavra santo aqui é separado, dedicado a Deus.
não significa que nós não vamos errar. Só que a gente agora, a gente entende que a gente é separado para quê? Por quê? A gente é separado para uma missão, a gente é separado para um propósito. É difícil eu e você compreender isso, mas a Bíblia vem trazendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que nem esse corpo que eu carrego é meu, é de Deus. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente quer fazer os nossos gostos, a gente quer comer o que a gente quer vestir o que a gente quer, mas Cristo ele vai colocando, né? Ele vai ajustando a nossa vida. Eu vou ler para você aqui, eu deixei separado e acabei de tirar aqui. Primeira Pedro, abra comigo a Bíblia em 1 Pedro, vou ver se eu acho aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, versículo 8. Diz assim: chegando vós para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres o que? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis. Verso 6: por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Verso 7: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Que lição, né? Quanta riqueza espiritual aqui, né? Essa pedra de tropeço que muita gente acha que Cristo é uma pedra de tropeço. Muita gente não entende que o seu corpo, a gente aqui, como diz aqui, né? A gente é o quê? Sacerdócio santo. Deus, ele nos chama de santo. Mesmo não merecendo, ele nos chama. Vocês são sacerdócio, né? O meu povo, o meu templo. Vocês são o meu povo, o meu templo. O Espírito habita em vós. O Espírito de Deus tem que habitar em vós. Jesus, essa pedra angular que muitos rejeitam, vocês não podem rejeitar. Vocês têm que trazer para vocês isso. Então a lição vem trazendo essa mensagem de esperança para mim e para você. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Vamos orar, pedir direção para Cristo, para que a gente possa ir a cada dia crescer em graça e em sabedoria. Que Deus nos ajude. Querido e bondoso Deus, Pai, obrigado por mais uma lição. Obrigado porque o Senhor vive, o Senhor é um Deus que vê, é um Deus que sabe, é um Deus que nos acompanha desde a nossa infância até o dia de hoje, Senhor. Obrigado em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, que a paz seja convosco, como a nossa lição vem trazendo. Que Deus nos abençoe.